Bom, mas a epigenética é tão fantástica por quê? Porque a gente começa a ver, então, variáveis ambientais que influenciam o funcionamento das nossas células, através de compactação e descompactação de cromatina. Não só com acetilações, pessoal, já são vistas várias outras reações químicas que são importantes. Ou seja, existe uma maneira do meio ambiente se comunicar com o nosso manualzinho, marcar algumas páginas do manualzinho e dizer, ei, eu quero que leia mais essa informação, eu quero que acesse mais esse gene. Então, inclusive eu comentei sobre esse experimento rapidamente lá no episódio com Wesley. O pessoal da McGill aqui no Canadá mostrou que a gente pegava mães que eram geneticamente idênticas, que tinham exatamente o mesmo DNAzinho, a mesma informação genética, elas davam origem a filhos que são como clones genéticos, que têm também exatamente o mesmo DNAzinho, só que algumas mães, elas tinham aqui o comportamento de cuidar melhor dos seus filhotes, de lamber mais os filhotes nos primeiros dias de vida, em comparação com outras mães que não faziam tanto esse comportamento. Então o pessoal mostrou que essas lambidas nos primeiros dias de vida nos filhotinhos faziam com que ocorresse uma desmetilação de genes específicos lá no hipocampo desses animais. Mais especificamente aqui a gente está falando de genes que servem para a produção futura de receptores de glicocorticoides no hipocampo. Então essa desmetilação do gene fazia com que a cromatina ficasse mais aberta, consequentemente eram produzidos mais RNAs e mais proteínas e o animalzinho tinha então mais receptor de glicocorticoide no hipocampo. Como ele tem mais receptor de glicocorticoide no hipocampo, quando ele é adulto ele lida melhor com o estresse. Então ele ficava menos ansioso. Já o animal que não era muito lambido pela mãe, ele tinha o gene do receptor GR muito metilado, ou seja, o gene ficava no formato de heterocromatina, ele ficava muito fechadinho. E aí a informação não era acessada, não eram produzidos RNAs, não eram produzidas proteínas, não tinha tanto receptor de GR nesse animal. Então, quando lá na idade adulta, ele era um cara que não lidava muito bem com situações de estresse. E tinha uma ansiedade um pouco mais alta aqui. O fato é, pessoal, que essa ciência epigenética é maravilhosa, porque se nós pegarmos, então, esses animais aqui que eram altamente ansiosos e, de repente, desmetilarmos o gene, lembrando que ele é geneticamente idêntico ao irmãozinho dele. Então, se eu desmetilar o gene dele, vai ser produzido agora muito RNA, consequentemente muita proteína, ele vai passar a ter muito receptor de GR e ele vai passar a lidar instantaneamente muito melhor com o estresse. Eu também posso pegar esse carinha aqui que tem muito receptor de GR e eu posso fazer o contrário. Eu posso doar aqui especificamente alguns grupos metionina para ele, para aumentar a metilação do genezinho dele, ou seja, eu vou transformar aquilo que estava em eucromatina em heterocromatina, ele consequentemente não vai ter agora expressão de RNA, de proteína e do receptor, e ele, que era um cara que lidava muito bem com estresse, vai poder agora passar dificuldades com o funcionamento aí do seu eixo HPA, ele poderá ficar muito ansioso. Então essas mudanças são reversíveis, isso que é fantástico da epidiacima genética. Ou seja, a gente não está mudando o DNA aqui, que virtualmente ainda é difícil, exceto as questões de CRISPR ou outras manipulações celulares que a gente pode fazer, mas são temas para outras aulas. Então, sem falar na edição genética, aqui a gente está mexendo com variáveis ambientais que alteram a expressão da cromatina, a expressão dos genes de vocês, se a cromatina está mais aberta ou mais fechada. E estar mais aberto ou mais fechado deixa o gene mais exposto ou menos exposto, e aí vem toda a cadeia de eventos do dogma central que a gente falou várias vezes aqui nessa aula. Esse mesmo grupo da McGill, gente, mostrou brilhantemente esses efeitos da epigenética, do receptor GR no hipocampo em seres humanos também. Eles têm aqui acesso a amostras que no Brasil é muito difícil, para não dizer impossível a gente conseguir. Eles conseguiram lá a amostra de cérebros de pessoas que infelizmente se suicidaram na vida. Eles fizeram aqui um estudo bem interessante, comparando então o cérebro de pessoas controle com pessoas que se suicidaram, mas que não tinham sido abusadas na vida, e pessoas que se suicidaram, mas que tinham sofrido algum tipo de abuso infantil. Então eles separaram esses cérebros nesses 3 grupos, e o que eles conseguem ver aqui, que é significativo a diferença
estatística aqui entre os que cometeram suicídio, que foram abusados, em relação aos outros dois grupos. Ou seja, o abuso infantil aqui, de alguma maneira, a gente não sabe ainda os mecanismos, mas de alguma maneira ele faz com que, aparentemente, pelo menos nesse estudo, as pessoas tenham receptores de IgR muito menos expressos no seu hipocampo. A gente consegue ver aqui o gráfico do mesmo estudo, também desse mesmo grupo de pesquisa que fez aqui os estudos com os ratinhos. Eles mostraram aqui, ó, quando eu pego o grupo ali dos abusados na infância que cometeu suicídio, a metilação do gene IgR, ela é muito maior. Então, acompanhando os resultados aqui do gráfico anterior, as pessoas que foram abusadas na infância, elas têm uma metilação muito mais elevada do gene para receptor do GR, ou seja, elas acabam tendo menos RNA, menos proteína, e infelizmente isso acabou levando um efeito devastador na vida dessas pessoas. Então, nós temos agora em voga o que é chamado do código epigenético. Cuidado, pessoal, cuidado muito aqui com informações pseudocientíficas largadas na internet. O código epigenético ele está em andamento. Nós estamos tentando entender agora todas as variáveis ambientais que podem alterar as ligações químicas que são feitas nas estonas para abrir ou para fechar a cromatina de vocês. Então eu vou dar um exemplo aqui para a gente ir já finalizando essa primeira aula. Nós temos aqui um único nucleossomo, composto aqui pelas nossas 8 estonas, 2H3, 2H2B, 2H4 e 2H2A, como a gente viu anteriormente. O DNAzinho, então, nesse primeiro nível, ele está enrolado, aqui ele dá quase 2 voltas ao redor de cada nucleossomo. E vamos pegar aqui uma única estona, então, pessoal. Ó, essa aqui, a H3, a gente vai trazer aqui para o lado, vai dar um super zoom nela agora. Então, essa estona está ali, o core dela, a parte central dela, é a cauda dessa estona, ok? Então, essa estona, sendo uma proteína, ela é composta de aminoácidos, a gente falará isso bastante na próxima aula, as proteínas são compostas de aminoácidos. E o que a gente está tentando ver na ciência é que essas reações químicas, essas ligações químicas que ocorrem, a gente falou anteriormente ali a acetilação, e eu falei um pouquinho para vocês agora da metilação, elas podem ocorrer em pontos específicos de cada uma das caudas das estonas de vocês. E a maravilha aqui do código epigenético, que vai demorar para ser completamente elucidado, mas algum dia vai ser, é que eu posso fazer coisa diferente com a mesma reação química. Então, por exemplo, aqui, pessoal, ó, a metilação aqui na posição 4, no quarto aminoácido da cauda da estona, ela vai ter a tendência a ativar a cromatina, a abrir a cromatina. Já se eu pegar o mesmo grupo metil e eu vir aqui na posição 27, no 27º aminoácido da cauda da estona, a metilação vai ter a tendência a reprimir, a transformar em heterocromatina. Nós temos aqui a acetilação, que como a gente viu, a acetilação normalmente vai ativar, né? Então cada azinho desse aqui tem a tendência a ativar, a abrir a cromatina de vocês. E nós temos a fosforilização, que está aparecendo aqui no resíduo 28 e no 10 também, que também tem a tendência a ativar a cromatina de vocês. Mas e o somatório? Será que se eu acetilar no 9 e ao mesmo tempo no 14, no 18 e no 23, o efeito é maior, mais duradouro do que se eu acetilar, por exemplo, só no resíduo 9? Não sabemos. Isso é o código epigenético em andamento ainda, né? E além da acetilação, fosforilização e as metilações, a gente vai ter aqui sumoilação, ubiquitinização, ou seja, tem outras reações químicas que podem ocorrer nas caudas das estonas de vocês, mexendo com o formato da compactação da cromatina de vocês. Então, é algo extremamente complexo, porque eu estou falando aqui para vocês de uma estona, de uma caudinha de uma estona, de um nucleossomo que faz parte de uma molécula de cromatina, de um núcleo de uma célula de vocês. Sim, os efeitos existem, sim, é possível replicar isso em laboratório, mas cuidado para generalizações muito abstratas quando se fala de epigenética. O futuro talvez seja possível que eu queira acetilar especificamente a cauda dessa estona, desse nucleossomo, dessa moléculazinha de DNA. No momento presente, isso ainda tem limitações técnicas que podem ser discutidas em outras aulas ou que vocês podem me procurar depois aí para tirar essas dúvidas especificamente.